Oi, oi, meu querido e minha querida, como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta mais uma vez aqui pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de entendimento, conhecimento e informação a respeito da sua saúde. É uma coisa muito bacana que nós temos trabalhado nesse segmento, né? De informar, trazer conteúdo há muitos anos e eu vejo uma crescente no interesse das pessoas em investir e cuidar da própria saúde, né? Afinal de contas, a vida vai nos dando experiência, né? Porque, como dizia o meu saudoso mestre, Dr. Ernesto Furlan, ele falava assim que saúde é como uma caderneta de poupança. Se você vai guardando ou vai investindo, você vai ter. Se você não faz isso, aí vai chegar uma hora que você pode ter todo o dinheiro do mundo e você não vai ter saúde. Ou seja, não adianta nada. E basta olhar no mundo em que a gente vive e você vai encontrar diversas histórias de pessoas que, por exemplo, não tinham questões financeiras ou problemas com dinheiro, mas tinham problemas com saúde e acabaram se despedindo porque não tinha como reverter o quadro da saúde em si com dinheiro, né? Então, tem coisas que a gente deve comprar a nossa saúde, nós devemos investir na nossa saúde, e para que isso seja feito de forma eficiente, você tem que fazer o quanto antes possível, né? Na verdade, a gente sempre orienta os pais, nós temos um programa, um episódio aqui dos nossos programas, que fala sobre a ortopedia na infância. E eu gostaria até de aproveitar aqui e sugerir, né, para você, se você não viu, dá uma olhadinha, tá no YouTube, tá nos nossos sistemas de podcast, porque ele fala desse processo onde, nos primeiros anos de vida, já começar a investir na saúde. E eu adoro fazer esse processo, porque se a gente consegue criar esse sistema de investimento na saúde, na vida das pessoas, logo nos primeiros anos, nós temos, assim, uma maior certeza de um resultado de longo prazo na vida daquele indivíduo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. E o propósito dos nossos programas de rádio aqui, e depois esses programas são convertidos em vídeos para o YouTube, são convertidos também em sistemas de áudio para o podcast, é justamente dar livre acesso às pessoas a esta informação que é de suma importância na vida delas, né? É entender que a boca está relacionada à saúde de todo o corpo, e é isso que a gente vai explicando aqui aos pouquinhos para vocês, tá? Hoje o programa é muito legal, nós vamos falar sobre a relação que existe entre dores nas costas. Nós já falamos sobre esse programa, se você perdeu, dá uma olhada, porque aqui vai ser uma abordagem diferente hoje. Nós já falamos por que você pode ter dores nas costas e não ter conseguido o tratamento adequado pelo meio convencional, né? Nós já falamos sobre isso, e é um fato. Porque, veja, às vezes as pessoas passam anos indo a um fisioterapeuta, a um massagista, a um quiropraxista, a um ortopedista, já fez cirurgia, já mexeu na coluna de toda forma e continua com o quadro da dor. E nesse programa nós explicamos o porquê disso. E hoje vai ser legal que nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse contexto, porque nós vamos explicar isso através da ótica da síndrome da bola de boliche. Você já sabe o que é síndrome da bola de boliche? Então vou ter que fazer outra recomendação para você, se você não sabe. Se você não sabe o que é síndrome da bola de boliche, veja o nosso vídeo, que está no YouTube, está no podcast, está lá, procura. Tem no nosso Instagram também, que você vai saber o que é a síndrome da bola de boliche. Eu vou dar uma visão mais passageira hoje, porque nós vamos correlacionar isso com a parte da coluna e, mais especificamente, ligar a um pouco da osteopatia, da terapia craniosacral. O programa está muito legal hoje, né? Então, vamos lá, fique comigo aqui, me acompanhe. Se você estiver vendo depois no YouTube, pega um tempo com calma para você
assistir, se você estiver no podcast, ouça com calma, porque é importante, sem dúvida nenhuma, muito importante para a sua vida, tá? Então, muito bem. A gente sempre orienta as pessoas, porque não quer dizer que o profissional que elas estão indo são profissionais ruins, né? Mas eles estão fazendo o melhor que eles podem dentro daquilo que eles sabem, estão tratando adequadamente dentro daquilo que eles sabem, mas às vezes falta, por exemplo, uma análise da arcada dentária, né? Se nós não fizermos análise da arcada dentária, como é que a gente vai saber se não é a boca que está gerando problema de coluna? E aí o quadro se instala como um todo. Bom, eu vou passar aqui os telefones, os nossos telefones, para que você, caso já tenha dúvida, já pode escrever para a gente, né? Ou, caso já tenha dúvida, já pode ligar para a gente, mas depois pode escrever também pelas mídias sociais, mandar a comunicação da forma que você achar mais conveniente. Então vamos lá. O WhatsApp é o 94774-4220. Vou repetir, ó. 94774-4220. E você pode também nos acessar através do telefone fixo, que é o 3287-7010, tá? Só lembrando que se você estiver fora da cidade de São Paulo, nós estamos aqui agora na cidade de São Paulo, você deve digitar o código de área 11, tá bom? E aí você consegue acessar a gente facinho. E é claro, sempre disponível no YouTube, sempre disponível no Instagram, sempre disponível no Facebook, sempre disponível nas mídias sociais, que você pode estar mandando mensagens e a gente vai conversando contigo, respondendo suas dúvidas no Google, o caminho que você achar mais interessante, tá? Muito bem. Porque o mundo hoje é bem diversificado. Eu estou aqui gravando o programa, né? Ele vai para o ar, aí ele vai, depois ele vai para o YouTube, depois ele vai para os sistemas de podcast, e pode ser que uma pessoa esteja vendo esse vídeo 10 anos a partir do tempo que ele foi feito originalmente, e para ele vai ser uma grande novidade. E isso é uma coisa legal, que hoje o registro das coisas ficam no tempo por muito tempo, se Deus quiser, para sempre. E aí depois a gente pode olhar para trás e falar assim, nossa, eu pensava assim, eu evoluí isso, evoluí aquilo, e isso tudo é muito bom. Bom, divagando um pouco aqui, mas voltando ao assunto, porque eu tenho que explicar para vocês, esse é o meu papel, minha obrigação, ajudar a humanidade a se tornar mais saudável. Esse é o meu propósito de vida. Esse é o meu intuito nesta passagem, dentre outras coisas que eu quero fazer, é claro, mas no que diz respeito à saúde, o meu propósito é criar mecanismos, métodos e meios para ajudar você a ser uma pessoa mais saudável, tá? Muito bem. Então, às vezes o paciente chega para o diagnóstico, muitos deles chegam para o diagnóstico, a gente tem feito muito hoje consultas online, então você pega às vezes... Num dia está fazendo uma consulta online num paciente da Europa, no outro dia nos Estados Unidos, no outro dia aqui no norte do Brasil, no sul do Brasil. Então a gente vai fazendo essas consultas online e nós criamos ali um protocolo onde eu peço algumas fotos para o paciente, a gente tem as fotos de exemplo, eu mando para o paciente, ele faz essas fotos, me manda, eu começo a fazer análise, às vezes eu somo com estudos radiográficos, tomográficos ou coisa parecida, dependendo da complexidade e do assunto, né? E muitas vezes os pacientes vêm com a queixa de dores nas costas. Olha, eu tenho dores no pescoço, eu tenho dores na coluna, eu tenho dor no quadril, eu tenho dor no pé, eu tenho dor no joelho. E aí nós vamos procurar entender o que está causando isso. O que nós aprendemos ao longo do tempo? Eu comecei a tratar esses problemas através da boca. Foi por esta razão que nós aprimoramos e desenvolvemos um sistema chamado POLIS, ou placas oclusivas lisas. Eles foram desenvolvidos em 2004, tá? Então já tem um bocadinho de tempo, faz a conta aí para você ver. Já tem um bocadinho de tempo que a gente vem tratando milhares de pessoas, Brasil e mundo, a respeito desse tipo de problema, né? E o POLIS se mostrou uma ferramenta fantástica para tratar isso. Por quê?
ele estrutura o plano oclusal, o nível de encaixe entre a parte de cima e a de baixo, e cria um referencial estável e equilibrado com o corpo. E desta forma, a gente consegue tratar muito bem esses tipos de problemas na saúde. Mas, se aprofundando dentro do processo, nós fomos percebendo que tinham outros fatores que também estavam interferindo e que mesmo que o nosso dispositivo, que era o Polis, conseguisse compensar e suplementar, ele não estava tratando as causas em alguns dos casos. Então, em resumo, mesmo que o paciente deixasse de ter dores nas costas, a causa dele era outra. E eu não queria tratar o paciente só superficialmente. Eu queria que ele fosse tratado dentro da causa dele, que é isso que me motiva mais. Buscando isso, nós vimos que existia o processo da osteopatia e que muitas vezes o paciente estava com desequilíbrio nos ombros, desequilíbrios no posicionamento de cabeça, que estavam associados a vísceras, por exemplo, né? Nós vimos que estava associado também à terapia craniosacral. Os ossos cranianos estavam deslocados do seu eixo e isso causava essas torções, a gente chama de torções cranianas, que interferiam no ombro, quadril, pisada e assim por diante. Nós vimos também com o professor Bernard Bricot, que eu tive a oportunidade e o privilégio de dar uma aula com ele, que problemas visuais também interferiam. Por exemplo, se o sujeito ele tem uma predominância de visão do lado esquerdo, ele tende a girar o rosto para conseguir enxergar melhor e isso gera uma alteração. Se ele tem uma audição melhor do lado direito, ele roda a cabeça e isso pode gerar desequilíbrios, né? E o Bricot também sempre falou das questões da arcada, mas o Bricot ainda não conhecia, acredito eu na época, a síndrome da bola de boliche, né? Que embora tenha sido divulgada no início dos anos 70 pelo Robert Boyd, ainda não era um assunto muito aprofundado. Eu fui descobrir esse assunto com o professor Jerry Tennant em Dallas, né? Eu estive com ele lá, fui estudar e fui também comprar um aparelhinho chamado biomodulador. E a partir desse momento, abriu-se mais o meu leque de entendimento e conhecimento, que eu queria, sempre quis, era ajudar as pessoas a tratar a causa original do problema delas e não simplesmente ficar na superficialidade. Eu acho que todos os métodos terapêuticos que nos ajudam a controlar a dor são úteis e fantásticos. Mas, uma vez que a gente conseguiu controlar aquela fase mais complicada, devemos investir na busca das causas sempre, né? Então, com o Jerry Tennant, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que os ossos esfenoides se deslocam. Na verdade, aprendemos com Robert Boyd, eu aprendi através do Jerry Tennant. Os ossos do crânio se deslocam e você tem uma alteração na sua face. Um lado da face fica mais largo, outro mais estreito. Um olho sobe, outro desce. Um vai mais para frente, mais para trás. E se você colocar o dedinho na orelha, você percebe que ele está um mais alto, outro mais baixo, um mais para frente, um mais para trás. Tá? Então, esse tipo de alteração foi chamado lá atrás pelo Robert Boyd de síndrome da bola de boliche. Por quê? Porque ele associava ao manipular, ele deitava o paciente a cabeça do paciente nas mãos dele, e aí com a cabeça aqui ele manipulava os ossos cranianos. Quem é terapeuta craniosacral sabe muito bem do que eu estou falando. E aí faz ali o procedimento e ele associava o peso da cabeça com a bola de boliche. Como ele percebeu que a primeira e segunda vértebra elas se deslocavam uma para um lado, uma para o outro, para frente e para trás, que era parte desse quadro, ele deu o nome de síndrome da bola de boliche e assim ficou, tá? Ele talvez gostasse de boliche. Acredito que sim. Não fui pesquisar a história, mas é possível que sim. Ou pelo menos jogava boliche ou jogou alguma vez na vida. O fato não é relevante aqui, a gente usa isso para distrair um pouquinho, mas o ponto que mudou a concepção é o seguinte. Antes, o paciente tinha dores nas costas e aí, obviamente, ele procurava um ortopedista. O ortopedista fazia ali um raio-x e verificava se ele tinha um grau de deslocamento ou uma má posição dos ossos da coluna e se não tinha, ele prescrevia
medicamentos, como anti-inflamatório e analgésico, né? Com o tempo, ele foi indicando o processo de fisioterapia, que era para fortalecer a musculatura, etc e tal. Mas, dentro da linha clássica, muitos dos casos apareciam para os ortopedistas com uma vértebra muito fechada uma sobre a outra. E aí começou a se surgir os processos cirúrgicos. Por quê? Porque o paciente sofria tanto com aquelas dores e o ortopedista queria amenizar as dores. E ele pegava, fazia uma cirurgia, abria o espaço e colocava uns parafusinhos para prender aquele espaço mais aberto. Ou retirava o excesso de tecido, que era do disco articular, que estava escapando ali para fora, comprimindo a estrutura nervosa e prejudicando o funcionamento de todo o sistema. Então, a coisa naturalmente vai evoluindo. A pena é que esses profissionais não tiveram acesso ao conhecimento do Robert Boyd do passado e muito menos do Alexander Revenko, que criou o primeiro sistema que hoje é o biomodulador. Então veja, quando hoje eu recebo um paciente, eu faço uma consulta dessas ou online ou presencial, nós avaliamos essa questão postural do paciente e eu já explico para ele, falo, olha, o que eu estou vendo aqui, você tem a síndrome da bola de boliche, e eu recomendo que você faça a correção disso. Mesmo porque a correção da síndrome da bola de boliche, hoje, graças ao professor Jerry Tennant, pode ser feita de uma forma extremamente simples, né? É um aparelhinho que trabalha por pulso eletromagnético, você apoia na lateral do pescoço de um lado, 2 minutos e meio de terapia é o que eu preconizo, 2 minutos e meio de terapia do outro lado, e aí faz alguns movimentos de alongamento e quando você vai observar, pronto. Os ossos cranianos já estão se reencaixando, se redistribuindo, gerando uma melhor harmonia facial e, consequentemente, estrutural corporal. No que eu tenho observado, entre 80% e 90% dos casos tem respostas com uma única sessão. No entanto, eu preconizo que sejam feitas pelo menos 3 sessões com biomodulador, né? Para que a gente possa certificar de que a gente vai conseguir o melhor resultado possível. Mesmo porque não existe um tipo de situação que fala assim, olha, só pode no máximo 10, só pode no máximo 3. Não tem contraindicação, tá? Você pode fazer quantas sessões forem necessárias ou quantas sessões quiser. Claro que a gente desenhou um sistema terapêutico que traga um resultado prático da forma mais econômica possível para o paciente, tá? Então, a biomoduladora eu sempre recomendo, né? Sempre que a pessoa tem a tal da síndrome da bola de boliche. Mas a nossa história pregressa já nos permitia avaliar os distúrbios e os desníveis da arcada. Porque quando você faz a síndrome da bola de boliche, você também reposiciona a boca. Ela roda ou para um lado ou para o outro, buscando um melhor equilíbrio. No entanto, muitas vezes você faz a terapia da síndrome da bola de boliche e a boca continua fora do eixo. Bom, o que nós temos que fazer nesse caso? Nós temos que entrar com aparelhos do tipo Polis, placas oclusivas lisas, de preferência na versão Clear Balance Polis, que vai corrigir os dentes, ao mesmo tempo que vai compensar e suplementar, guiando o reposicionamento da boca em relação ao corpo. Não vou me aprofundar nesse tema. Se você quiser saber mais sobre como funciona o Polis, tem um programa falando sobre ele, tá bom? E aí você vai entender melhor, porque não dá pra gente passar tudo de uma vez, né? Senão você fica meio maluco também. E eu não quero que você fique maluco, eu quero que você fique saudável, tá bom? Bom, então, aí o Polis é mais uma ferramenta para isso. De qualquer forma, a gente pode fazer a terapia do biomodulador, pode fazer a terapia do Polis, né? Ou do Clear Balance Polis, que são fantásticos. Mas, muitas vezes, você precisa, por exemplo, sugerir para o paciente ir fazer terapia com Rolfing. Eu gosto. Por quê? Às vezes a musculatura dele tá parecendo com um pacote de macarrão cozinhado dentro do saquinho. Tá tudo grudado o músculo dele, não tem especificidade. E o Rolfing é uma tecnologia que pode ajudar nisso. Às vezes os ligamentos intestinais, hepáticos,
ou gástricos estão puxando o corpo para baixo e criam uma alteração que faz com que ainda se mantenha desníveis de ombro, desnível no posicionamento de cabeça e assim por diante. Então, todos esses modos terapêuticos foram processos que nós fomos aprendendo ao longo dos anos de forma a somar, e eu vou sempre orientando o meu paciente nessa busca desse reequilíbrio, tá? Então, nós sempre vamos guiando o paciente para que ele possa fazer o melhor resultado para ele. Então, quando eu assumo um caso, que eu começo a tratar um caso, eu não vou chegar para ele e falar assim, olha, nós fizemos tudo que pudemos, então agora não tem mais nada que fazer, boa sorte. Não, não é assim que a gente pensa. Então, nós estamos aqui, estamos trabalhando, vamos pensar que medidas mais podemos fazer e aí nós começamos a investigar para saber que outras indicações a gente pode fazer para cuidar do paciente como um todo. O que te parece, gente? O que vocês acharam? Então, eu vou dizer para vocês, eu fico bastante feliz de poder estar fazendo o trabalho desta forma na minha vida, porque é o que me deixa contente. Me deixa contente saber que a gente está empenhado em buscar o melhor tratamento de saúde possível para o meu paciente, tá? É isso que a gente gosta de fazer e é isso que a gente quer fazer. Bom, o programa está chegando aqui ao final, tá? Então, eu vou passar mais uma vez o telefone, sabe para quê? Para que você já possa agendar sua consulta de diagnóstico. Vamos lá, ó. Eu me empenhei bastante aqui, te expliquei bonitinho. Agora é sua vez, você está com a bolinha, sua vez de dar o seu passo e agendar sua consulta de diagnóstico, tá? Vamos lá. 94774-4220 é o telefone, é o WhatsApp da Odontobalance. 94774-4220. Se você preferir, tem o fixo, 3287-7010. Se estiver fora de São Paulo, código da sua operadora preferida, número 11. E se for só celular, 11. E aí você entra em contato conosco, tá? E pode, como eu já disse, através das mídias sociais, mandar mensagens da forma que você preferir, tá? Recomendo você a seguir o que a gente tem postado de conteúdo, porque é feito para ajudar a você e todas as pessoas que estão à sua volta. O conteúdo que a gente está fazendo é para ajudar a humanidade. Eu quero uma humanidade mais saudável e eu quero contribuir com isso, tá? Eu decidi ser um agente de saúde, como dentista, é o que a gente faz, mas ser um agente de saúde. Eu também costumo dizer que nós somos biorreprogramadores, tá? É isso que a gente gosta de fazer, reprogramar a saúde através da boca. O programa chegou ao final, agradeço imensamente pela sua audiência, por estar aqui conosco. Compartilhe os programas para as pessoas que você acha que podem se beneficiar, tá bom? Muitíssimo obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau!